Olá, seja bem-vindo ao canal da UniCFC. Eu me chamo Eduardo Cadori, sou especialista em trânsito. Estou aqui comentando questões elaboradas pela professora Maria Alma. As questões estão nos livros da editora UniCFC e que trazem os assuntos das provas teóricas, tanto de primeira habilitação quanto reciclagem. E aí você acompanha cada dia aqui um vídeo novo com a questão comentada, certo? Aproveita para se inscrever no canal, ative o sininho para que sempre que sair um novo vídeo você seja notificado. Veja aí a série já que nós temos de questões, tá? E aproveite para reforçar o seu estudo e aprender coisas novas, certo? Então, aproveite o vídeo de hoje. Temos aqui uma questão do módulo de legislação de trânsito. Quando a infração for de responsabilidade do condutor e esse não for identificado no ato da infração e nem apresentado ao Detran, a responsabilidade pela infração recairá sobre: alternativa A, ninguém; B, o proprietário do veículo; C, a pessoa que assumir verbalmente a responsabilidade pela infração; D, os pais do infrator; alternativa E, a entidade que financia o veículo quando for o caso. Bom, é algo muito comum no caso de existir uma infração de trânsito. A infração de trânsito ela é cometida, em regra, através do uso de um veículo automotor. Quem recebe a notificação avisando que houve uma infração de trânsito, que foi flagrado aquele veículo cometendo infração, será sempre o proprietário do veículo. Então, o proprietário do veículo, a pessoa que está registrado no nome, receberá a notificação em casa. Recebida a notificação, esse proprietário ele tem que fazer a indicação do condutor. Ou não. É uma escolha dele. Por quê? Vai depender quem cometeu a infração. Veja só. Existem responsabilidades previstas no Código de Trânsito. O artigo 257, ele vai elencar as pessoas que podem ser punidas. É o condutor, proprietário do veículo, embarcador, transportador. Nos interessa aqui o condutor. Que veja que a questão diz: quando a infração for de responsabilidade do condutor. Quando que é? Ao condutor será a responsabilidade atribuída quando ele cometer infração praticando atos na direção do veículo, que são considerados infração. Então, atos praticados na direção do veículo, considerado infração, por exemplo, excesso de velocidade, deixar de usar o cinto de segurança, ultrapassar o local proibido, transitar pela contramão, são atos praticados na direção. Essas infrações são responsabilidades do condutor que é punido por cometer essa infração. Entretanto, pode acontecer do condutor não ser identificado, é o que a questão diz. Não foi identificado no ato da infração, ou seja, não houve abordagem, a polícia, o agente de trânsito não abordou, e nem foi apresentado ao Detran. O proprietário recebeu uma notificação com um formulário, com prazo para poder fazer a indicação do condutor, mas ele não fez. Então, não foi apresentado quem é que estava dirigindo. Então, nesse caso, como é que vai ficar? A resposta está no parágrafo 7º desse mesmo artigo. Quando não for imediata a identificação do infrator, ou seja, não foi identificado na hora pela abordagem da polícia, o principal condutor ou o proprietário, já explico quem é o principal condutor, terá o prazo de 30 dias, contado da notificação da autuação. Então, recebeu o proprietário a notificação, tem 30 dias, para fazer a apresentação do condutor. Na forma que dispuser o CONTRAN, né, o CONTRAN estabelece, tem um formulário, vai botar os dados do condutor, o condutor e o proprietário vão assinar, vão anexar documento, né, geralmente é solicitado o documento do veículo, o documento de habilitação do condutor indicado e o documento do proprietário, né, se o proprietário tem carteira, envia aí a própria cópia da CNH, se o proprietário não é habilitado, envia a cópia do documento com foto e com assinatura, por exemplo, o RG, a identidade. E transcorrido o prazo não o fizer, né, se não fizer a indicação do condutor, será considerado responsável pela infração o principal condutor, ou, se não tiver o principal condutor, o proprietário do veículo. Quem é o principal condutor? É a possibilidade seguinte: o proprietário tem um veículo, o proprietário é a pessoa que consta o nome no registro. Só que existe outra pessoa que dirige seguidamente o veículo. Então, ele pode, o proprietário, ir ao Detran, né, e fazer a nomeação, digamos assim, de um principal condutor. Então, pode ficar aí constando dois nomes diferentes no documento, né, no registro do veículo. O proprietário, que é o proprietário mesmo, que é o dono do veículo, em tese, e o principal condutor, que é aquele que dirige. Então, ambos podem fazer a indicação de uma outra pessoa que possa ter tido a direção, né, cometida a infração na direção, quando
pegou o veículo, né? Então, se não houver a indicação do condutor, ou não houver a identificação na hora lá da abordagem, a responsabilidade será de quem? Do principal condutor, que é esse nomeado, se for o caso, né? É uma opção que o proprietário tem de nomear um principal condutor anteriormente, de forma prévia, já deixar uma pessoa lá cadastrada, ou, que é o mais comum, né, o proprietário, ele mesmo, então, fazer a indicação de quem estava dirigindo. Então, nesse caso, entre as alternativas que estão aqui na questão, o proprietário do veículo, alternativa B, é a resposta correta. Porque, veja só, ainda que a infração seja a responsabilidade do condutor, como ele não foi identificado, o proprietário deveria ter identificado. Se ele não identificou, há o entendimento de que era ele, proprietário, que estava dirigindo no momento. Se o proprietário sabe que era ele que cometeu a infração, era ele que dirigia, ele não vai indicar outra pessoa. Ele nem pode fazer isso, né? Então, ele deixa como está. Passou, transcorreu o prazo, vem os pontos para habilitação do proprietário, fica atribuída como se ele tivesse cometido a infração. Se ele indicar o condutor, vai ser atribuída a infração para o condutor, ainda que a multa continue sendo de responsabilidade de pagamento do proprietário. Inclusive, nós já temos uma questão que a gente fala sobre isso. Quem paga a multa sempre é o proprietário, mas quem recebe os pontos na carteira depende. Pode ser o proprietário, pode ser o condutor, dependendo da situação, se houve indicação ou não. Então, resposta aqui é a alternativa B, certo? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.